sejam todos bem-vindos ao Futebol é História. Hoje uma curiosidade pequena, mas que vai ser muito importante para você que é amante do futebol aqui no Futebol é História. Gian Piero Boniperti. Esse carinha aqui foi um dos grandes jogadores da Juventus. Ele inclusive ganhou 6 Scudettos italianos com a camisa da Juventus. Foi um jogador contemporâneo ali dos anos 50. Em 1950 ele jogou a Copa, inclusive aqui no Brasil, pela seleção da Itália. 54 também ele jogou a Copa. Inclusive ele entra no hall FIFA 100, que é eleito 100 melhores jogadores por Pelé. E ele foi um dos eleitos por Pelé como um dos melhores jogadores da sua época. E esse carinha aqui, ele foi artilheiro da Série A italiana com 27 gols. Inclusive, esse carinha, por incrível que pareça, ele foi artilheiro, sabe da onde? Da Copa Rio 1951 com 6 gols. E aqui do ladinho eu deixei para você dar uma olhadinha, a fonte é a Wikipédia, a maior biblioteca virtual do mundo. Wikipédia tem grande gabarito. E tá aqui, ó, ele competiu na Copa Rio de 1951, torneio de caráter intercontinental realizado no Brasil, sagrando-se artilheiro da competição com 6 gols em 7 jogos, levando seu time, a Juventus, a sagrar-se vice-campeã mundial, perdendo a final para o Palmeiras em uma decisão de 2 jogos. Primeira vitória do Palmeiras, time brasileiro, por 1-0, e no segundo jogo empate por 2-2. Galera, esse carinha foi campeão, foi vice-campeão mundial, tá aqui escrito no Wikipedia, foi artilheiro daquele campeonato que está aqui. Ou seja, se você entrar lá no site da Juventus, você também vai ver que lá vai ter ele também, a história dele lá como um dos maiores artilheiros do time da Juventus. Inclusive lá coloca ele como artilheiro da Copa Rio Internacional Mundial. Ele foi artilheiro dessa Copa. Caramba, que legal! Essa é a história do futebol. Aqui nós contamos a história como ela é. Artilheiro da Copa Rio com 6 gols em 7 jogos. Gian Piero Boniperti. E esse carinha aqui, cara, ele morreu. E por incrível que pareça, sabe quando? Sabe quando? 18 de junho de 2021. Ele nasceu 4 de julho de 28 e morreu em 2021 aos 95 anos. Inclusive tem matéria dele falando da Copa Rio, que para ele foi uma das melhores experiências da sua carreira, porque então ele tinha disputado a Copa de 50 e 54, e nesse intervalo ele disputou com a sua Juventus, jogou somente na Juventus de Turim toda a sua vida. Foram 465 jogos e 180 gols com a camisa da Juventus. É muito gol, o cara só jogou lá. E ele viveu 95 anos e ele conta que para ele uma das maiores experiências foi ter disputado um campeonato mundial com o time da Juventus e ficando em segundo lugar. E ele fala isso, que para ele foi uma grande honra ter disputado esse campeonato e chegado na final deste campeonato mundial contra a equipe do Palmeiras. Ninguém acreditava no Palmeiras, ele relata, ninguém acreditava nos times brasileiros, porque a Juventus tinha sido campeão, como eu disse para você aqui no começo do vídeo, tinha sido campeão em 1951/52, era atual campeão italiana, por isso que ela foi gabaritada a vir disputar o campeonato mundial, porque naquela época não tinha Europa, Champions League e nem Libertadores. Mas o Torino Barassi e quem mais? Jules Rimet, que era o presidente da FIFA, então foi escolhido a vir disputar os campeonatos, o campeonato mundial de 1951, quem foi campeão no seu país, né? Os atuais campeões do seu país. E naquela época quem foi campeão foi o time do Palestra Itália, porque o Palmeiras tinha ganhado o torneio Rio-São Paulo, que gabaritou ele ir, porque não tinha também campeonato brasileiro naquela época. Também não, o campeonato foi disputado em 1937, depois disso só veio ser disputado um pouquinho mais pra frente, em 1957. Aqui falamos da história do futebol.
é história que nós gostamos aqui. Valeu, galera, esse foi mais uma curiosidade. Jean Pierre Boniperti, artilheiro da Copa Rio do Campeonato Mundial. Tá aí no Wikipédia para você ver, e nós trouxemos aqui como história para você se deliciar com esta história. Valeu, curta, siga e contamos a história aqui. Um grande abraço! Artilheiro da Copa Rio, Jean Boniperti, 1951 Mundial. Valeu!